Olá, tudo bem? Nós estamos chegando naquela que é a melhor época do ano para muita gente. Um ano está terminando e outro ano está começando. Nós temos agora as vendas de Natal e Ano Novo, nós temos as vendas também do período de férias para quem trabalha fortemente ligado ao turismo, e no começo do ano também nós temos as vendas de material escolar. Ou seja, não importa se você trabalha com comércio, com serviço, com indústria ou com turismo, essa época é uma época muito boa para fazer muitas vendas. E é claro, se você precisar comprar a sua primeira máquina de cartão, ou então se você precisar comprar a sua segunda ou a sua terceira máquina de cartão, esse vídeo aqui está sendo gravado especialmente para você, pois nós vamos conversar sobre as 5 máquinas de cartão que têm as menores taxas do momento e, é claro, nós vamos ver também qual é aquela máquina que tem a melhor taxa de todas. Tudo isso a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. E lembrando, se você quiser comprar uma máquina de cartão de qualquer uma das empresas que a gente conversar hoje, eu vou deixar o link de todas essas maquininhas aqui na descrição do vídeo. Para você ter ideia, tem empresa que está dando 30% de desconto pelo nosso link, tem empresa que está dando mais de 50% de desconto, ou seja, não importa a maquininha que você quer comprar, compra pelo link aqui da descrição que o seu desconto já está garantido. E agora, indo direto para ela, sem enrolação, nós vamos falar sobre aquela máquina de cartão que foi a grande campeã da taxa baixa durante todo o ano de 2023. Eu estou falando sobre a IL, pessoal, que ela foi a grande campeã, oferecendo as melhores taxas durante todo o ano de 2023. Para você ter uma ideia, no momento da publicação desse vídeo, quais são as taxas da IL? Você tem uma taxa de apenas 0,99% quando você precisar fazer uma venda no Pix, uma taxa de apenas 1,39% quando você precisar vender no débito e também uma taxa de 2,96% no crédito à vista ou 9,97% no crédito parcelado em até 12 vezes. Para você ter ideia, pessoal, das 5 empresas que eu vou falar nesse vídeo aqui, a IL é a única que está com uma taxa abaixo de 3% quando você fizer venda no crédito à vista, e ela é a única que está com uma taxa abaixo de 10% quando você fizer uma venda no crédito parcelado em 12 vezes. Realmente são as menores taxas de máquina de cartão do Brasil no momento da publicação desse vídeo. E lembrando, pessoal, esse plano que eu estou falando aqui é o plano D+1 da IL. É aquele plano que você vende hoje e recebe suas vendas depois de um dia útil. E só para explicar para vocês, eu destaquei essa questão do plano D+1 da IL, pessoal, porque a IL também tem um outro plano chamado D+0, que é aquele plano que você recebe as suas vendas na hora. Só que nesse caso do plano D+0, você tem a vantagem de receber o valor das vendas na hora, só que as taxas ela aumentam um pouquinho. Foi por isso que eu não quis falar desse plano nesse vídeo aqui. Se você realmente quer as menores taxas, é esse plano que eu falei agora, que é o D+1. Você recebe depois de um dia útil, mas em compensação são as menores taxas que você pode ter, ok? Se você quiser saber mais sobre o plano D+0 da IL, você pode dar uma olhada nesse outro vídeo aqui, que nesse vídeo aqui eu falei tanto do plano D+1 quanto do plano D+0 também. Outra coisa que eu quero destacar, essas taxas aqui que eu falei, ela vale tanto para CPF quanto para CNPJ. Não importa se você é pessoa física ou se você é pessoa jurídica, você vai ter as mesmas taxas, que são essas taxas que eu acabei de mostrar aqui. Essa é uma informação bem importante que eu quero chamar a atenção de vocês também. Na IL, você não precisa de faturamento mínimo e as taxas não mudam nem sobem depois de 30 dias. Isso aqui, pessoal, não é promoção.
é taxa real. São as menores taxas do Brasil de verdade para você, porque você deve saber que existem aquelas empresas, né, que divulgam taxas baixas, mas quando você vai olhar, né, são taxas que é uma taxa promocional que só dura 30 dias, depois de 30 dias as taxas aumentam, não são mais aquelas, ou então ela divulga uma taxa baixa, mas quando você vai ler na letrinha miúda, você tem que vender acima de 2.000 ou acima de 3.000 reais para poder ter aquela taxa. Na IL, pessoal, não existe nada disso. É taxa verdadeira, é taxa real, não aumenta depois de 30 dias nem nada do tipo. É por isso que eu digo para você, se você realmente está querendo ter a menor taxa do Brasil no momento, a sua maquininha é uma maquininha da IL. Ah, e um detalhe importante, pessoal. Ontem a taxa Selic abaixou mais um pouquinho. Ela agora está uma taxa de apenas 11,75% ao ano. Por que eu estou dizendo isso? Porque a IL, nesses últimos meses, ela fez o seguinte: sempre que a Selic abaixava, a IL ia lá e baixava a taxa dela mais um pouquinho por conta da Selic que baixou. Então, provavelmente, talvez antes do final do ano ou no máximo no comecinho do ano que vem, a gente deve ter uma nova redução da taxa da IL. Ou seja, essas taxas da IL, que no momento já são as menores taxas do Brasil, eu tenho certeza que logo, logo vai baixar novamente. A minha dúvida é se ela vai baixar ainda no finalzinho desse ano ou se ela vai baixar só no comecinho do ano que vem. Mas com certeza, logo, logo a IL vai divulgar uma nova redução de taxa. E lembrando, para você ficar sempre bem informado, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, porque assim que a IL divulgar essa redução de taxa, vai ter vídeo aqui no canal para falar sobre isso também. E aí, você gostou disso tudo que eu falei e já quer comprar sua maquininha da IL? Compra pelo link que está aqui na descrição, que comprando sua maquininha da IL pelo nosso link, tem um desconto de 30% garantido para você. E lembrando, eu falei aqui do plano D+1 da IL, mas a IL tem o plano D+0 também, ok? Aí você, no plano D+0, as taxas aumentam um pouquinho, né? Mas em compensação, né, você tem aquela vantagem de receber na hora. Se isso for importante para você, você pode pegar o plano D+0. Eu, pessoalmente, prefiro o plano D+1. Eu espero um dia útil para receber, mas eu tenho certeza que eu vou ter as menores taxas que a IL está oferecendo para mim. E agora, pessoal, no segundo lugar da nossa lista, nós temos outra empresa que também se destacou muito agora no ano de 2023 e também oferece taxas muito boas. Eu estou falando aqui do Tom e eu estou falando especificamente do plano Black Tom, que é o plano do Tom que atualmente possui as menores taxas. Só que tem um detalhe, tem aquela questão do faturamento mínimo. Para você ter essas taxas aqui do plano Black Tom que eu vou falar, você precisa vender todo mês acima de R$ 2.000. Então, se você tem um faturamento mensal que é sempre acima de R$ 2.000, você tem a opção de pegar esse plano Black Tom do Tom. É um plano que também faz o pagamento depois de um dia útil e as taxas desse plano quais são? 0,99% quando você fizer uma venda no Pix, 1,38% quando você fizer uma venda no débito, 3,15% quando você fizer uma venda no crédito à vista e uma taxa de 12,39% quando você fizer uma venda no crédito parcelado em 12 vezes. Lembrando que no caso do Tom, as taxas são as mesmas também, tanto para CPF quanto para CNPJ. Agora, se você vai comprar a sua primeira máquina do Tom, você pode ter aquele diferencial de ter uma taxa menor nos 30 primeiros dias que você estiver utilizando uma máquina do Tom, que é o seguinte, pessoal, para quem comprar a sua primeira máquina do Tom dentro desse plano Black Tom, durante 30 dias, ou até você fazer R$ 5.000 em venda, a taxa que você vai ter são essas taxas aqui mais reduzidas, que seria o quê? Uma taxa de apenas 0,79% quando você fizer uma venda no débito, uma taxa de apenas 0,79% quando você fizer uma venda no crédito à vista e uma taxa de apenas 8,99% quando você fizer uma venda no crédito parcelado em até 12 vezes.
E se você quiser comprar sua máquina do Tom, pessoal, até o dia 31 de dezembro, quem comprar uma maquininha do Tom pelo nosso link que está aqui na descrição desse vídeo, vai ter um desconto de 10%. Aproveita que é um desconto especial de 10% pelo nosso link, mas esse desconto só vale se você comprar sua máquina do Tom até o dia 31 de dezembro. E agora, na terceira posição do nosso ranking, nós vamos falar de outra empresa que eu gosto bastante, pessoal. E a Infinity Pay, ela tem aquele diferencial que você também não precisa de faturamento mínimo para vender usando a Infinity Pay. Qualquer pessoa, mesmo que ela venda só R$ 10 por mês, né? Mesmo que ela venda R$ 0 por mês, ela vai poder ter essas taxas aqui da Infinity Pay. Na Infinity Pay não existe isso de faturamento mínimo também, e eu adoro quando as empresas não trabalham com essa questão do faturamento mínimo. E quais são as taxas da Infinity Pay atualmente? As taxas são Pix com taxa zero, então você pode vender com Pix à vontade na máquina da Infinity Pay, que é totalmente zero Pix. A taxa no débito é de apenas 1,38%. No crédito à vista é uma taxa de 3,16%, e quando você vender no crédito parcelado é uma taxa de 12,41%. O único detalhe, pessoal, é que só pode comprar uma máquina da Infinity Pay para vender usando a máquina da Infinity Pay quem tem CNPJ. Se você tiver CPF, você até pode se cadastrar lá no site da Infinity Pay, mas você vai poder vender apenas pelo aplicativo usando o seu celular, certo? Se você quiser comprar a máquina da Infinity Pay, você realmente precisa ter um CNPJ, precisa ser pelo menos um MEI para poder comprar a máquina da Infinity Pay. E falando em comprar a máquina da Infinity Pay, eu queria destacar essa informação aqui para vocês. Ó. Se vocês forem direto lá pelo site da Infinity Pay, você vai comprar a máquina por R$ 214,80 à vista ou por 12 parcelas de R$ 17,90. Mas, se você comprar sua máquina da Infinity Pay pelo nosso link aqui da descrição desse vídeo, você vai pagar apenas R$ 164,00 ou 12 parcelas de R$ 13,73. Tá vendo? É aquilo que eu falei para você. Compra a sua máquina pelo nosso link de indicação, que comprando pelo nosso link, você vai ter vantagens que você só encontra no nosso link. Se você for direto no site da própria empresa, você vai pagar um valor maior pela nossa máquina. Então você observa que realmente é vantagem você sempre comprar a sua máquina pelo link que eu deixo aqui na descrição. E isso vale para todas as outras empresas que eu falar nesse vídeo também. Antes de continuar, eu quero te perguntar, você está gostando das informações que eu estou trazendo nesse vídeo? Então, por favor, deixa o seu like aqui, que o seu like ajuda muito o nosso trabalho. E é claro, além de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação. Aqui a gente sempre está falando sobre máquina de cartão, as empresas que oferecem as melhores taxas, link de pagamento. A gente sempre está falando sobre o MEI também, né? Sobre as regras do MEI, sobre como emitir nota fiscal. Então, se você se liga nesses assuntos de máquina de cartão, de MEI, de empreendedorismo, esse aqui é o seu canal. Deixa o seu like e já se inscreve também. E agora, pessoal, nós vamos falar sobre a empresa que está em quarta posição no nosso ranking, e essa empresa é a Sanup. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Apesar dela estar na quarta posição, é uma empresa que eu gosto bastante e é uma empresa que eu recomendo muito por dois motivos principais. Primeiro, ela também não precisa de faturamento mínimo, então essas taxas que eu vou falar aqui, qualquer pessoa pode ter essas taxas, não importa se você trabalha com CPF ou CNPJ, não precisa de faturamento mínimo. E outra coisa que eu adoro na Sanup é que é uma empresa que dificilmente você vê alguém falando algo de negativo com relação à Sanup. É uma das empresas que tem os melhores índices lá no Reclame Aqui, é uma empresa que dificilmente você encontra alguém falando mal ou reclamando alguma coisa, e isso é muito positivo, porque a gente sabe que no segmento de máquina de cartão sempre tem alguém que teve algum problema ou tem alguma coisa de negativo para falar sobre uma maquininha ou sobre outra maquininha. E no caso da Sanup, isso é muito raro de acontecer.
ok? E quais são as taxas aqui da Sanup? No momento da publicação desse vídeo, né, a taxa que ela tem é de 1,90% quando você faz uma venda no Pix. No caso do débito, é uma taxa de 1,35%. Quando você fizer venda no crédito à vista, é uma taxa de 3,10%. E quando você fizer uma venda no crédito em 12 vezes, é uma taxa de apenas 12,90%. Lembrando que eu estou falando aqui daquele plano D+1, que é aquele plano onde você vende hoje e recebe o valor total da venda depois de um dia útil. Porém, se você vai comprar sua primeira maquininha da Sanup, pessoal, durante os 30 primeiros dias que você estiver utilizando sua máquina, ou até você completar R$ 5.000 em vendas, você pode ter taxas ainda mais reduzidas para te dar aquele empurrão inicial, que seria o quê? Uma taxa de apenas 0,90% no débito, 0,90% também quando você fizer venda no crédito à vista, e uma taxa de apenas 9,90% quando você fizer uma venda no crédito parcelado em 12 vezes. E agora, pessoal, fechando o nosso top 5 com as 5 melhores máquinas de cartão que estão oferecendo as menores taxas do Brasil atualmente, nós temos aqui o Plano Max do PagBank, também conhecido como PagSeguro, né? E nesse plano aqui tem a vantagem que você recebe o valor das vendas na hora, mesmo quando você vende parcelado, né, em 12 vezes, você vai receber o valor total da venda em até 1 hora lá no seu aplicativo do PagBank. E quais são as taxas que o PagBank está trabalhando atualmente dentro desse plano Max? É uma taxa de 1,89% quando você fizer venda no Pix, 1,74% quando você fizer venda no débito, 3,59% no crédito à vista e 14,73% quando você vender no crédito parcelado em 12 vezes. Lembrando que essas vendas aqui é para quem tem um faturamento mensal acima de R$ 3.000. Então, para você ter essas taxas, todo mês você vai ter que vender acima de R$ 3.000. Lembrando, pessoal, que essas taxas que eu acabei de falar do PagBank são iguais tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, não importa se você vende através de CPF ou CNPJ, as taxas são as mesmas. E outro detalhe também é que no PagBank você tem aquela opção de vender parcelado em até 18 vezes para o seu cliente. Isso acaba sendo um diferencial você oferecer um parcelamento mais longo, se bem que você tem que lembrar, todas as máquinas do PagBank estão habilitadas para vender em até 18 vezes, mas a questão é se o cartão do seu cliente aceita comprar parcelado em 18 vezes, ok? Que a máquina do PagBank ela está habilitada para isso, mas tem que ver se o cartão do seu cliente também está habilitado para comprar em 18 vezes. Isso depende da máquina, mas depende do cartão do seu cliente também. E assim como outras empresas, o PagBank ela também oferece aquele empurrão inicial, né, onde você pode ter uma taxa mais reduzida durante os 30 primeiros dias que você estiver utilizando a máquina ou até você completar R$ 5.000 em vendas. Então, durante esse período inicial, você tem o quê? Pix com taxa zero no PagBank, uma taxa de apenas 0,79% quando você fizer venda no débito, 0,79% no crédito à vista e uma taxa de apenas 8,89%, mas lembrando, essa condição aqui é durante os 30 primeiros dias ou até você completar R$ 5.000 em vendas, o que acontecer primeiro. E no caso do PagBank, pessoal, comprando sua maquininha do PagBank pelo nosso link de indicação, além de garantir sempre o menor preço na sua maquininha, você ainda ganha um cashback de R$ 10 que vai ser depositado na sua conta do PagBank depois que você fizer a sua primeira venda utilizando a maquininha. Então, compra pelo nosso link, você garante o menor preço e depois você ainda vai receber R$ 10 de volta na sua conta do PagBank, mas isso só vale se você comprar pelo nosso link para você ter este cashback de R$ 10. E aqui, pessoal, para encerrar o nosso vídeo, eu queria deixar essa tabela aqui na tela para vocês poderem dar um print dessa tabela.
Nessa tabela você tem um comparativo lado a lado de todas as empresas que eu falei aqui, ó. Você vê que todas as empresas que eu falei, elas pagam em D+1 com um dia útil, né? No caso do PagBem, que ele tem a vantagem que ele paga na hora, né, com essas taxas aqui, e você observa aquilo que eu falei, ó. Realmente na IL, pessoal, a IL, ela tem a menor taxa de todas, tá vendo? Você vê que no crédito à vista é a única que está abaixo de 3%, todas as outras têm taxa acima de 3%. No crédito parcelado em 12 vezes, é a única também que está cobrando taxa abaixo de 10%, tá vendo? Todas as outras estão de 12% para cima. E a IL também aceita tanto CPF quanto CNPJ. Então é legal você dar um print aqui nessa tabelinha, que basicamente é um resumo e um comparativo lado a lado com as taxas das 5 empresas que eu falei nesse vídeo aqui. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Já escolheu qual é a maquininha que você vai comprar? Aí você agora já está sabendo, né? Se você realmente quiser ter a menor taxa de todas, eu imagino que certamente você vai acabar comprando uma máquina da IL. Mas você viu que as outras empresas também estão bem competitivas e têm taxas que estão bem próximas da IL. Qualquer uma delas aqui que você escolher, com certeza é uma boa compra, com certeza é uma boa recomendação. E eu acredito, pessoal, que 2024 vai ser um ano que a gente vai ter muita competição e essas taxas vão abaixar bastante, porque a Selic ela baixou bastante no finalzinho de 2023 e a Selic ela vai continuar baixando durante o começo de 2024. Então, logo, logo, essa tabela aqui já vai estar totalmente desatualizada. Inclusive, fica essa minha dica para vocês. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, porque sempre que alguma empresa atualizar alguma coisa e reduzir as taxas ainda mais, aqui no canal a gente sempre vai gravar vídeo trazendo essas informações e sempre mantendo você atualizado. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais!